Nesse vídeo vocês verão os resultados do setup Dave Landry em algumas ações e em algumas criptos. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Antes de ir pro vídeo eu quero pedir para vocês aquela força de sempre, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo. Se ficar alguma dúvida, escreve nos comentários que a gente tá olhando sempre, beleza? No último vídeo aqui do canal eu apresentei para vocês a nossa plataforma Só Trade Top, que é uma plataforma para quem quer ter acesso às nossas estratégias, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, por exemplo, do Dave Landry, que são as estratégias no TradingView para fazer backtest automático. Então se vocês tiverem interesse, clica no link aí na descrição, preenche o formulário e tamo junto, beleza? Bom, aqui então eu estou mostrando para vocês o nosso site, né? Sotrade.top, se quiser acessar é só entrar aí. Aqui tem um fórum, né, um fórum aberto e um fórum para quem quiser entrar na plataforma Só Trade Top de estratégias. E, bom, aqui se a gente vier nas estratégias, né, que são as estratégias que estão disponíveis, a gente vê aqui o setup Dave Landry. Então a gente entra aqui no setup Dave Landry e vamos ver as regras do setup da forma que a gente tem na estratégia, né, que é o backtest que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, então aqui é o setup Dave Landry, a gente vai estar fazendo o backtest no tempo gráfico diário, né. E as regras, né? Quais são as regras? A gente vai estar usando só long no backtest, então eu vou ler as regras do long aqui para vocês. Primeiro, o candle tem que estar com fechamento acima da EMA 21, né? Da média exponencial de 21 períodos. A EMA 21 tem que estar subindo. A mínima abaixo da mínima dos dois últimos candles, né? A mínima do candle de sinal tem que ser abaixo da mínima dos dois últimos candles. A gente vai comprar no rompimento da máxima desse candle. Caso o candle seguinte ao candle de sinal não rompa a máxima, a gente vai atualizar a entrada para o candle seguinte, né? Desde que a EMA 21 continue subindo. O stop vai ser na mínima do candle que tiver a máxima rompida. E o alvo vai ser um multiplicador, né, do tamanho desse stop, né, da amplitude desse candle que ativou a nossa entrada. O stop vai ser um multiplicador do tamanho desse candle de entrada, beleza? Então basicamente essas são as regras, é um setup bem simples. Aí no card do vídeo eu vou deixar para vocês o link para caso vocês queiram aprender a programar o indicador, né? O indicador ele vai identificar os sinais no gráfico. Então ele facilita muito a operação, né? Quando você estiver operando manualmente, você vai ver um candlezinho pintado diferente ali, você vai identificar na hora que é um sinal. Você não tem que estar validando que a EMA está subindo, que o fechamento está acima, que a mínima é menor. Não, pintou de outra cor, você já sabe que é um sinal. Então, se tiver interesse, o link é em cima no card do vídeo. Bom, então é isso, né? Vamos ver aqui no gráfico. Então aqui eu separei 4 ativos para a gente fazer o teste. Vou começar pelas ações, né? Aqui eu tenho a Magazine Luiza, vou fechar a lista para ver melhor aqui. Eu vou adicionar a estratégia no gráfico, né? Que seria a estratégia que o pessoal lá da plataforma tem acesso, são essas 6 por enquanto. Aqui é a estratégia do setup Dave Landry, né? Vamos dar uma olhada nela. Então tá lá. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui porque ficou muito forte e não tá dando para ver direito. Bom, então aqui tá no gráfico, né? Primeira coisa, vamos identificar que a gente está entrando corretamente nos trades, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui a gente está na Magalu, gráfico diário. Então, esse candle verde aqui, a EMA 21, essa linha verde, ela está subindo. E esse candle tem a mínima menor que os dois últimos candles, né? A mínima está aqui embaixo. E ela está menor que a mínima desse e a mínima desse. Então entrou no rompimento e aqui vendeu no multiplicador do stop, né? Aqui no caso, o multiplicador está 1.5 e a gente está entrando entradas compradas e vendidas, né? Então vamos deixar só entradas compradas. O início do backtest está em 2018, né? E aqui a parte de ativar o tamanho da posição variável, né? Aquilo lá que eu sempre comento para vocês. Eu prefiro operar com um risco fixo sobre o meu capital. Então o tamanho da minha posição vai variar de acordo com o tamanho do stop, né? Porque como o stop ele sempre muda porque ele depende da mínima do candle, na maioria dos setups que eu uso, então a posição termina sendo variável para manter o risco sobre o capital fixo, né? Então aqui tem a opção de deixar ativado e quanto você quer arriscar por trade, né? Então aqui eu deixo 1% sobre o capital total, mas você pode arriscar 2 se você quiser, você pode arriscar 3, e aí vai do gosto de cada um, né? E se você desativar aqui, você vai ficar com uma posição fixa. Aí essa posição fixa vai depender do que você colocar aqui. Aqui está com 10% do capital total. Aí o que vai variar nesse caso é o risco sobre o capital total, né? O que vai variar é o risco sobre o equity.
Beleza? Vamos para os resultados aqui. Olha que legal, aqui já saiu os resultados, né? Funciona bem legal nessa ação no gráfico diário. Teve um total de 49 trades, né, na amostra. 6,5% de lucro líquido, 49% praticamente de acerto. E um drawdown bem menor que o lucro líquido, né, 2,15%. Aqui a expectativa matemática, né, com relação ao equity é 0,13% e aproximadamente 6 dias por trade, né? Cada posição demora 6 dias para ser finalizada. Uma coisa legal aqui é que a gente pode ver o resultado da variação dos parâmetros, né? Aqui principalmente o que a gente pode mudar é o tamanho do multiplicador do alvo, né, do stop. Então aqui está com o alvo 1,5 vezes o stop. Vamos aumentar aqui, vocês vão ver que vai melhorando o resultado até que começa a diminuir. Então aqui já aumentou para 7,6 o lucro líquido, o drawdown deu uma diminuída. Aumentamos um pouquinho mais, o lucro líquido aumenta. Aumentamos um pouquinho mais, aumenta mais um pouco o lucro líquido, o drawdown diminui. 1,9 vezes o stop, né? 10,73% de lucro líquido com 1,94 de drawdown. Até aqui 2 vezes o stop, aumenta para 11% de lucro líquido, 1,93 de drawdown, até que ele começa a diminuir, né? Acho que no próximo ele já começa a diminuir, porque o alvo fica muito grande. Olha lá, deu uma diminuidinha aqui e aumentou um pouco o drawdown, continua aumentando, ó, aumentou, o drawdown aumentou também, e aí depende do que você quer, né? Se você assume um drawdown maior, de repente vai atrapalhar um pouco o seu trade, né? Depende do que vocês gostam, né? Eu deixei assim bastante personalizável, né, para o gosto de cada um. Beleza? Então essa aqui é os resultados na Magazine Luiza desse setup, é bem legal, um setup de swing trade. Testei no intraday, né, no H1, por exemplo. Ele dá lucro também, mas já não fica tão legal. A porcentagem de acerto é bem baixa, o lucro líquido e o drawdown é basicamente igual. Essa curva de equity também não é nada bonita, né, como vocês podem ver. Mas é lucrativo, né? Tem expectativa matemática positiva, pelo menos. Por mais que seja pequena, é positiva. Nos outros pares aqui que eu vi, aqui eu separei a Via Varejo. Ó, a Via Varejo só com long também, né? Operando nas mesmas regras. Aqui ele está com a mesma configuração, ó, no H1. Com 2,3 vezes o stop, né, de multiplicador para o alvo. A gente dá uma diminuída aqui, é possível que ele melhore um pouco as estatísticas, né? Mas se a gente deixar aqui em 1,6, ó, ele já vai para 41% de acerto, mas olha que o lucro líquido é bem menor que o drawdown máximo, né? Ó. Então a expectativa matemática é basicamente zero, não é lucrativo, né? Não é um bom setup para esse tempo gráfico, pelo menos na Via Varejo. Se a gente mudar aqui para o diário, né? Olha, já melhora bastante. 1,6 de multiplicador, ele está dando 4,75 de lucro líquido com 2,24 de drawdown, mas a porcentagem de acerto está bem baixa, né, 36%. Se a gente der uma aumentada aqui, ó, no multiplicador, ele dá uma melhorada no lucro líquido e no drawdown, mas a porcentagem de acerto continua bem baixa. Se a gente mudar aqui o tamanho da posição para a posição variável, fica bem pior, tá vendo? Ó, a posição variável atrapalha nesse caso aqui. O lucro líquido fica bem menor que o drawdown máximo. E a porcentagem de acerto também é baixa, né? Se a gente deixar o multiplicador do alvo aqui, no caso da Via Varejo, em 1 para 1, olha como ele melhora, né? Ele vai para 3,15 de lucro líquido, quase 50% de acerto e 2,48 de drawdown, né? Então já é mais lucrativo e a expectativa matemática vai para 0,12% sobre o equity. Bom, agora eu vou fazer o teste então nas duas criptos que eu separei. Eu vou na Link Bitcoin. Ó, aqui do jeito que estava na Via Varejo, com multiplicador de 1, usando só long, com a posição fixa no diário, tá dando perda, né? Tá dando 4,25% negativo de prejuízo. Então aqui na Link ele fica melhor no H4. Se a gente colocar no H4 aqui, ele já começa a ficar positivo. Vamos melhorar um pouco aqui o multiplicador do alvo. Vou jogar lá para 2. Ó, e colocar o tamanho da posição variável.
Olha como ele melhora bastante, né? Então ele já vai para 24% basicamente de lucro líquido. A porcentagem de acerto não é tão alta, né? 37,7%. Normalmente eu opero com setups que sejam 40% pelo menos de porcentagem de acerto. E um drawdown máximo aqui de 5,54%. A gente pode mudar, pode variar aqui o setup do jeito que quiser. Se a gente diminuir um pouco o alvo, ele melhora a porcentagem de acerto. Olha lá, agora já dá 15% de lucro líquido, 5% de drawdown e 40% de acerto. Se a gente tirar o tamanho da posição variável, ele piora bastante, olha, vai para 0,72% de lucro líquido. Então nesse caso aqui, o tamanho da posição, né, a forma de fazer a gestão de risco ajuda bastante no resultado. E por último, vou mostrar para vocês o Bitcoin dólar. No H4, nas configurações da Link, olha como ele fica ruim, né? 15% de prejuízo no período. Se a gente mudar aqui para o diário, já melhora bastante. O lucro líquido ainda está menor que o drawdown, mas a porcentagem de acerto já está em 46%. Se a gente colocar aqui, melhorar um pouco esse multiplicador do alvo aqui, ó, se a gente jogar para 2, acho que o melhor aqui é 1.8. 1.8, ele fica com 45% de acerto, basicamente, com 10% de lucro e 6% de drawdown, né? Então ele fica bem legal com uma expectativa matemática, né, de 0,21% sobre o equity. Claro que o Bitcoin está subindo bastante esses últimos dias e isso pode influenciar um pouco o resultado. Mas o backtest tem 47 trades no total, né? Então os últimos trades, né, que foram pegando essa alta absurda foram 5 trades de 47, então talvez não influencie tanto. Então isso era o que eu queria mostrar para vocês, né, os resultados desse setup do Evilandre em algumas ações, em algumas criptos. Como vocês viram, não é as mil maravilhas, né, ele funciona bem em alguns ele definitivamente não funciona. O tempo gráfico influencia muito, como vocês viram. Se eu colocar isso aqui no intraday, assim, tipo 5 minutos, olha isso, é horrível o resultado, fica em 100% de perda aqui, perdeu tudo o dinheiro. E claro que aqui tem que ajustar as coisas, né? Talvez colocar um alvo menor. Enfim, né? Aí depende da forma que você configura. Mas o resultado muda muito com relação a tempo gráfico, né? Então pode funcionar no Bitcoin dólar no diário e ser horrível nos 5 minutos. Ou ser muito bom no 4 horas, mas no semanal não funciona. Então sempre tem que testar, né? E aí é que entra a importância de você ter isso automatizado, porque fica muito mais fácil você poder verificar onde é que funciona e onde é que não funciona, porque fazer isso na mão dá um trabalho muito grande, né? Então para quem tem interesse em ter isso aqui, né, é só entrar no formulário, deixei um formulário aí embaixo na descrição, então é só colocar o nome aqui, o usuário do Telegram, o e-mail, e eu chamo vocês lá no Telegram para adicionar vocês no grupo, né, que a gente tem um grupo no Telegram, vai ter acesso aqui ao fórum da plataforma, né, onde só os membros têm acesso. Aqui vai ter acesso a todos os setups, né, a forma que o setup funciona, a forma que não funciona. Aqui com essas estratégias você pode criar alerta se você quiser, então você vem aqui criar alerta e você vai criar um alerta cada vez que ativar a estratégia, cada vez que ativar uma compra ou uma venda vai chegar um alerta para você no e-mail. Então eu acho que está bem legal, né, essa parte. Por enquanto a gente está com um preço de R$50 para os 10 primeiros. Como é um negócio novo, né, que a gente está testando ainda, então os 10 primeiros vai ter um preço de R$50, que a gente acha que é um preço bem barato para tudo que a gente está oferecendo, né? Que são 6 estratégias agora, mas eu vou adicionar uma a cada 15 dias. Inclusive a que vocês quiserem, né, o pessoal que fizer parte do grupo lá. Se eles quiserem fazer alguma, o pessoal votar que aceitou e tal, eu faço a de alguém, incluo, não tem problema. E é isso, né? Acho que R$50 para ter 6 e 2 adicionais por mês é um custo bem barato. E depois desses 10 vai ser R$100. Vai ser R$100 para quem quiser fazer parte. Porque aí já vão ter bem mais estratégias, né? Então essa segunda parte a gente vai abrir depois de 15 dias. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa um like. Se tiver alguma dúvida sobre o setup ou sobre a plataforma, escreve aí nos comentários. Os links vão estar todos aí na descrição. Um abraço e até a próxima.